Graças a Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje tem que ser mais rápido um pouquinho, né? Mas vamos ler a palavra do Senhor. E antes mesmo de fazer a leitura, então, só quero reforçar o convite que o Felipe fez para terça-feira que vem. Em nome de Jesus, vamos estar aqui fazendo, se o Senhor permitir, um culto de Natal. E estamos preparando umas coisas bem bonitas. Espero que vocês gostem e que primeiro seja para louvar Jesus. Amém? Então você está convidado. Não fique em casa, vai ser mais rápido o culto também para a pessoa poder voltar para casa. Se tiver visita ou quiser fazer uma ceia. Então nós vamos fazer o culto mais rápido, mas começa também às 7h30, tá? E gostaria da presença de todos, então convide mais alguém para estar aqui. É culto de Natal, né? Então é véspera de Natal, então vamos louvar o Senhor. Muito bem, livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 13. Mas eu vou pular alguns aqui para a leitura não ficar muito grande, depois eu só explico. Então vamos ler o 4, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tem um mosquitinho aqui querendo entrar na minha garganta. Repetindo: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Agora vamos ler o versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Querido Jesus, que esta pregação, esta mensagem seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. O profeta Jeremias, ele escreveu, esse texto que nós lemos é uma carta que o profeta Jeremias escreveu de Jerusalém para os cativos de Israel que estavam na Babilônia, ou seja, para aqueles que tinham sido levados como escravos pelo rei Nabucodonosor e estavam na Babilônia. E essa carta, então, que Jeremias escreveu, ele dirigiu essa carta, ou seja, direcionou as palavras que ele escreveu para os anciãos de Israel, ou seja, os mais velhos, para os sacerdotes, para os profetas e para o povo em geral. Então ele escreveu essa carta para todos os que estavam escravos na Babilônia. E
o que ele disse, então, o que Deus transmitiu através da vida de Jeremias para o seu povo que estava cativo, que estava escravo na Babilônia, ele deixou claro, o Senhor deixou claro, que ele estava no controle de tudo. Que Deus estava no controle de tudo que acontecia com eles, mesmo eles estando presos, escravos. Mas que Deus não perde o controle. E aí ele fez algumas orientações para aquele povo, né, que estava lá escravo, para esse período que eles estavam vivendo de escravidão. Então Deus, através de Jeremias, direcionou algumas coisas que eles tinham que fazer lá enquanto estivessem na terra da Babilônia. E Deus falou também que eles iriam ficar lá 70 anos. Então eles sabiam o tempo que eles iam ficar lá, porque Deus falou isso. Isso Deus falou no versículo 10, que nós não lemos, para ganharmos mais um pouco de tempo. Mas está escrito ali, Jeremias 29:10, você pode ler na tua casa. Deus dizendo que eles iriam ficar como escravos na Babilônia por 70 anos. Por quê? Porque eles tinham desobedecido a Deus, e aí então os inimigos deles prevaleceram sobre eles e os fizeram escravos. Mas essas ordens, então, que Deus passou através da vida do profeta Jeremias, é uma coisa que nós temos que observar hoje para nós. Como eu falo sempre para vocês, nos nossos cultos, então, eu procuro orientar você a ter uma vida melhor, mais fiel a Deus e saber viver como um cristão lá fora, nesse mundo que está tão terrível, né? Então, isso aqui que Deus mandou eles fazerem lá, nós devemos fazer hoje. Vamos entender o que é isso, né? A primeira coisa que Deus falou ali, ó, foi no versículo 5. Versículo 5. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Então, o que Deus estava dizendo para aquele povo que estava lá como escravo, Deus estava dizendo assim: vocês são escravos do rei da Babilônia, ou seja, do Nabucodonosor. Mas eu quero que vocês tenham uma vida onde vocês possam construir casas, edificar casas, plantar pomares, ou plantar lavouras, ou plantar, fazer uma roça, como a gente costuma dizer aqui no nosso lugar, né, no nosso território aqui do sul, a gente diz roça. Então Deus estava mandando eles fazerem isso. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Então, quando Deus estava dizendo isso para eles lá, escravos, Ele não estava dizendo só para eles, Ele estava dizendo hoje também para nós. Por quê? Olha só, o povo de Israel estava cativo, estava escravo na Babilônia. E nós hoje, nós podemos olhar o mundo como um cativeiro. É um lugar obscuro, é um lugar de dificuldade, é um lugar de escravidão. Graças a Deus que nós que já encontramos o Senhor Jesus, somos salvos. Mas nós ainda estamos aqui. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós temos que viver. Ai, pastora, isso é lógico, né? Se estamos vivos, temos que viver. Não, mas é no sentido mais amplo da palavra. É viver com tranquilidade, viver com paz, viver com bênçãos. Então, mesmo que nós estejamos vivendo num mundo que não combina mais conosco, nós não somos do mundo, né? Então, as coisas que nós hoje queremos fazer na nossa vida não são as coisas do mundo. Nós não frequentamos mais os lugares que o mundo gosta de frequentar, né? Que as pessoas
do mundo gostam de frequentar, nós temos já um palavreado santo, nós não falamos mais palavrão, nós não desejamos mais mal para ninguém, nós já não fazemos mais fofoca, pelo menos não deveríamos fazer, né? Mas, então nós não estamos na nossa casa ainda, no nosso lar. Então, como diz a palavra de Deus, aqui nesse mundo nós somos estrangeiros. Então nós podemos comparar com a escravidão que eles estavam lá na Babilônia. Ficou entendido isso? Amém? E Deus disse essas coisas para eles, Deus diz para nós também. Então muita gente diz assim, algumas pessoas já me perguntaram assim, pastora, mas se você prega tanto que o Senhor Jesus está voltando, e realmente está, né? O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento que nós não esperamos. E é daí essas pessoas dizem assim, várias pessoas já me falaram isso. Você prega sobre o arrebatamento, que Jesus está voltando, então a gente tem que parar de viver, tem que parar de trabalhar, tem que parar de estudar, tem que parar de querer fazer as coisas na vida? Não. A minha resposta que eu dou sempre é, não, nós temos que continuar fazendo até o Senhor Jesus voltar. Então aqui fecha direitinho o que o Senhor falou para eles lá naquela época, Ele fala para nós hoje. Então nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer, que nós vamos sair desse mundo, mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos que obedecer aquilo que Deus falou para eles lá, que serve para nós hoje. Então o que? Tem gente que diz assim, porque Jesus está voltando, então eu já não quero mais trabalhar, vou ficar em casa, braços cruzados, esperando o arrebatamento. Não, não pode fazer isso. Porque se fizer isso, vai estar pecando. E daí quando o arrebatamento acontecer, não vai subir. Porque é pecado, é errado, Deus não gosta de preguiça, né? E mesmo porque, se Jesus não vier esse ano, o ano que vem, se Jesus demorar mais um pouco, que eu acredito que não demora mais, né? A gente não sabe o dia e a hora. Aí essa pessoa que deixar de trabalhar vai se sustentar do quê? Não é verdade? Então nós temos que continuar fazendo. Mas assim, fazendo as coisas, trabalhando, como diz aqui, edificando casas, habitando nelas, plantando, comendo, mas onde o foco principal, a nossa prioridade é na glória. Então essas coisas nós temos que fazer aqui enquanto estamos aqui. Mas o nosso coração não pode estar preso nessas coisas. Amém? Entendido isso, irmãos? Então, por isso é que nós devemos sempre analisar assim, não posso, porque Jesus está voltando, eu tenho que cruzar os braços e não fazer mais nada. Não, isso é errado. Você tem que continuar vivendo. Eles estavam escravos e Deus mandou eles continuar vivendo. Então, nós que já somos livres em Cristo, né, no sentido espiritual, nós temos que continuar vivendo. E aí Deus ainda diz mais, através do profeta Jeremias. Então vou repetir os 5: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Então continua a vida normal. Compra, vende, come, se alegra, né? No 6 diz assim: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tem gente que pensa assim também, né? Jesus está voltando, então eu nem vou pensar em casar, né? Quem é solteiro, né? Então nem vou pensar em casamento. Não, mas o Senhor Jesus disse para enquanto Ele não vier, a vida continua normal. Então a pessoa tem que levar a vida normalmente, mas é claro que com o coração e a prioridade sempre em Jesus. Não deixar que essas coisas ocupem um lugar maior no coração. Quem tem que ocupar o coração é Jesus. Amém? Mas essas coisas precisam continuar na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu já disse, eu gosto de ensinar você a viver lá fora. Aqui na igreja é fácil viver, mas lá fora aparecem as dificuldades. Então nós temos que conhecer o que Deus quer, nós temos que saber a vontade de Deus para nós poder viver a vontade do Senhor. Aí, continuando, né, o versículo 6, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos.
Ou seja, constituir família, aumentar a família, né? Para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Olha só, eles estavam presos, eles eram escravos na Babilônia. Mas Deus diz assim, se multiplique aí. Aí aonde? Na terra que eles estavam, Babilônia. Nós estamos no mundo que é a Babilônia, um símbolo do mundo. Deus diz para nós, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. O que significa isso? Não se diminua. Tem gente que acha assim porque é um cristão, os outros têm mais valor do que você? De jeito nenhum. Eu vivo falando aqui, todos somos iguais perante Deus, ninguém é melhor do que ninguém. E Deus disse, não vos diminuais, ou seja, fique firme, lute, continue vivendo, continue vencendo. Não se diminua, você não é inferior a ninguém. Todos nós somos iguais perante Deus. Amém? Então, mais um conselho, né, que Deus nos deu aqui. No versículo 7 agora. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que significa isso? Eles eram escravos, eles podiam achar que tinham todo o direito de dizer, sou escravo aqui na Babilônia, então eu quero mais que a Babilônia, sei lá, seja vencida por um inimigo, que ela seja destruída. Eu quero minha vingança contra quem me tornou escravo. Mas Deus diz o contrário. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. O que isso tem a ver conosco hoje? Estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. O mundo é nosso inimigo. Mas nós temos que orar pelo mundo. Nós temos que orar para que o Senhor alcance mais pessoas, salve mais almas. Nós temos que orar pela cidade que moramos. Não precisa responder para mim, responda só para você mesmo. Você ora pela nossa cidade? Você ora pela cidade de Correia Pinto ou você amaldiçoa a cidade de Correia Pinto? Porque essa cidade não tem nada. Porque essa cidade não cresce. Porque... Quando a pessoa fala isso, está desobedecendo uma ordem de Deus. Deus diz, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Então, para nós, Ele está dizendo, procurai a paz da cidade aonde você mora. Se nós orarmos pela cidade que nós moramos, essa cidade vai prosperar. Essa cidade vai crescer, essa cidade vai ter paz, essa cidade vai ter proteção de Deus. Por que tem cidades, irmãos, que sempre acontecem catástrofes? Uma coisa eu já percebi nesses anos que eu estou morando aqui em Correia Pinto, já faz 25, Felipe? 25 anos, né? Graças a Deus, Correia Pinto é uma cidade muito abençoada. Vocês concordam comigo? Não tem tragédia, não tem esse perigo da natureza que acontece por aí. Graças a Deus. Mas tem cidades que o povo não ora pelo lugar que mora. E aí não tem a proteção de Deus. Como é que essa cidade vai ser abençoada? Então eu acredito que aqui em Correia Pinto tem muita gente que ora pela cidade de Correia Pinto. Eu oro, você ora? Então ore pela cidade que você mora. Porque Deus continua dizendo aqui, porque na sua paz vós tereis paz. Se a nossa cidade que nós moramos é uma cidade abençoada, tem paz, tem prosperidade. A nossa cidade é próspera, irmãos. Graças a Deus. Né? É próspera a nossa cidade. Quantas cidades a gente vê por aí que é uma miséria só. E Correia Pinto, graças a Deus, é uma cidade abençoada. Então continue orando. Se você já ora, continue orando. Porque Deus está dizendo, porque na sua paz vós tereis paz. Se a cidade que nós moramos é uma cidade abençoada, tem paz,
tem proteção divina, nós vamos ter paz, porque os nossos problemas vão diminuir. Não vamos ter problemas. Com relação à cidade, eu estou falando, problema na vida todo mundo tem. Mas eu estou dizendo no sentido de habitação. Então devemos orar pela cidade em que nós moramos. Se você não faz isso, comece a partir de hoje. Comece a orar pela cidade que você mora, né? Que o Senhor vai abençoar. Nunca diga palavras negativas, porque essa cidade não cresce, porque essa cidade é a mesma coisa. A cidade vai ser aquilo que você falar, porque nas palavras tem poder. Amém? Outra coisa que o Senhor disse aqui através de Jeremias, no versículo 11, que foi o que nós lemos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que são esses pensamentos de Deus? Deus está dizendo, vocês acham que vocês sabem o que eu penso a respeito de vocês? Vocês acham que eu desejo mal para vocês? Deus não deseja mal para ninguém. Deus quer que todos sejam abençoados. Deus quer que todos sejam felizes. Deus quer que todos sejam salvos. Então Ele está dizendo aqui, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Que são esses pensamentos de Deus? Deus não tem nada de ruim. Então Ele não pode ter um pensamento ruim para desejar para nós. Ele só tem coisas boas. Então são coisas boas, são bênçãos. E Ele diz, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes as pessoas acham, que Deus não se importa com elas. Não é verdade. Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe o nosso nome, Ele sabe os nossos desejos, as nossas vontades. Ele tem prazer em realizar os sonhos dos seus filhos. Então Ele está dizendo, eu, o Senhor, tenho pensamentos de paz e não de mal. Então não fale mal de mim. Em outras palavras é o que Deus está dizendo. Não diga que eu não abençoo vocês, porque eu abençoo e quero abençoar cada vez mais. Amém? Veja só como Deus é maravilhoso, né? E daí no 12 Ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Às vezes a pessoa ora e faz aquela oração sem fé. Ora, quando levanta, se está de joelho, levanta e já diz assim, eu orei. Mas nem sei se Deus vai me responder. Deus não vai responder mesmo desse tipo. O que nós precisamos é crer. E aqui Deus está dizendo, então, me invocareis. Se nós invocarmos a Deus, Ele nos ouve. Se nós invocarmos ao Senhor, olha, que diz ali, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O Senhor te ouve. Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa súplica. Ele ouve. Ele só não ouve aquelas orações que eu falei aqui terça-feira, acho que foi terça-feira passada ou retrasada, não sei, que é para desejar mal para alguém ou aquela pessoa que vive tratando o outro mal. Deus não pode responder uma pessoa que não tem um coração bom. Ele responde na medida do possível, vamos dizer assim. Mas Ele quer responder todas as nossas orações. Como que eu digo assim que Deus responde na medida do possível àqueles que não têm coração bom? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele dá para os justos e também para os ímpios. Por exemplo, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Então Deus não manda o sol só para os justos. Deus não manda a chuva só para os justos, Ele manda para os justos e para aqueles que ainda não o conhecem. Então Ele é bom, Ele responde essa oração, Ele manda bênçãos. Mas aquela oração que você faz assim,
dizendo: Senhor, me dá essa bênção. Ele tem prazer de responder. Porque você não é mais lá do mundo. Você não é mais um escravo do mundo. Você é livre em Jesus. Então Ele tem prazer em responder a nossa oração. Amém? Então seja lá o que for, meus irmãos. Às vezes você diz assim: mas isso é uma coisinha tão pequenininha que eu estou querendo. Nem vou incomodar Deus com isso. Incomode. Incomode. Não que você vai incomodar a Deus, mas eu estou dizendo assim: chegue para Ele e peça. Senhor, estou precisando disso. O Senhor me dá? E Ele dá. Com certeza Ele dá. Ficou entendido isso? Amém? Então veja só. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ele está garantindo que nos ouve. Aí no 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse versículo aqui é muito importante porque às vezes a pessoa ora, mas é uma oração de costume. É uma oração que a pessoa já acostumou a fazer e que não é aquela oração assim que você vai lá do fundo do coração falar com Deus com toda a tua alma. É uma coisa que você já é uma oração corriqueira. Por exemplo, tem a oração da fome, né? Você antes de comer, você vai orar, você dá graças pela comida, mas tem gente que está com tanta fome que, obrigado Senhor, amém. Isso não é oração de todo o coração, é só um exemplo, né? Mas quando nós buscamos de todo o nosso coração, o Senhor diz: vocês vão me achar. O que é achar a Deus? É se aproximar de Deus. É ter prazer em conversar com Deus. É não ter pressa de sair da presença de Deus. É querer estar perto de Deus. É aquela situação assim que você, de repente, você passou um dia inteiro na rua trabalhando, se movimentando, não teve tempo de orar, mas ali no teu espírito você está dando glória a Deus sempre. Isso a gente sempre tem que fazer. Mas é aquela necessidade daí que você sente de chegar em casa e ter o teu tempo com Deus. Isso deve ser prioridade na vida do cristão. Querer ter um tempo com Deus. Você não gosta de ter um tempo junto com as pessoas que você ama, teus filhos, teus netos? Gosta, né? Assim tem que ser com Deus também. Nós temos que querer estar com Deus. Não adianta só a gente orar, nós temos que querer orar. Tem diferença de só orar e de querer orar. Porque esse orar, às vezes as pessoas ouvem essa palavra oração, a primeira coisa que vem na mente é: é muito cansativo. Eu vou cansar, eu já estou cansado, então não dá. Mas oração, irmãos, é conversar com Deus. Quando você ora, você conversa com Deus. Você não conversa com uma pessoa que você conhece, que você gosta, um parente que você ama, um amigo. Deus é assim. E Ele quer ouvir a nossa conversa com Ele. Ele quer ter um diálogo conosco. Então experimente, faça isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é todo o coração. Não é só levantar a mão, de repente está na igreja, levanta a mão, porque o fulano vai ver que eu estou orando. Não resolve. Ou está lá Jesus falou, né, contra os fariseus, que os fariseus gostavam de ficar nas esquinas das praças, levantavam as mãos e começavam a orar. Mas Jesus disse: vocês já vão ter a recompensa de vocês. Porque não é uma coisa boa, era só para os outros verem. E aí Jesus também disse: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu Pai que ouve em secreto. Amém? Então busque ao Senhor de todo o teu coração.
Foi uma das ordens que o Senhor deu aqui para esse povo que estava na Babilônia. Então vamos ter que colocar em prática isso também. Então veja só, as ordens que ele deu para o povo lá e que ele dá para nós hoje. Ah, pastora, Jesus está voltando, eu não preciso mais fazer nada disso. Precisa sim, é ordem de Deus. Construa casas, viva, case, tenha filhos. Você que tem família, cuide da tua família, plante, coma, case os filhos, tenha netos. Ore por tua cidade para você ter paz, né? E busque a Deus. As ordens que Deus falou para aquele povo através do profeta Jeremias, ele fala para nós hoje. Até o Senhor Jesus vir nos buscar, nós temos que continuar vivendo. Só que assim, vivendo aqui, com o pensamento lá. Lá onde? No céu, na glória, esperando o arrebatamento. Ficou entendida essa palavra, meus amados? Amém? Você foi abençoado com essa palavra?